Murilo do Corinthians tem proposta do exterior? Fiz essa pergunta para um dirigente corintiano e trago novidades no vídeo de hoje do canal do Nicola. Bora falar também sobre o Corinthians, que está arrecadando uma bolada por temporada, mas você nunca imaginaria. Vanderlei Luxemburgo pensou em resgatar Luan, mas preciso te atualizar também sobre essa história. E antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, finanças e muito mais. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na Win, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só para maiores de 18 anos de idade, jogue sempre com responsabilidade. Preciso te falar também sobre o Corinthians, que jogou o Flamengo no Z4 do Campeonato Brasileiro com um empate contra o Fortaleza no fechamento da quarta rodada na noite dessa segunda-feira na Neoquímica Arena. Detalhe é que o Flamengo não ficava na zona do rebaixamento, ou seja, entre os 4 últimos, desde o Campeonato Brasileiro de 2020. Bora falar agora sobre Vanderlei Luxemburgo, que afirmou, depois do empate com Fortaleza, que não relacionou Duqueiroz, porque vê no lateral barra volante alguém com um pensamento bem distante. Frase do Luxo, abre aspas, ele não está mais com a cabeça aqui, fecha aspas, vale a lembrança de que o Du fez parte da negociação que trouxe o Yuri Alberto em definitivo a partir da metade do ano. Ele se torna jogador do Zenit. Hora de falar sobre o Corinthians com uma receita inusitada. Timão faturou na temporada passada 12 milhões de reais com Season Tickets, que nada mais é do que aquele famoso carnê, que tem sido vendido unicamente para alguns lugares do setor oeste, que é aquele setor mais nobre e caro do estádio corintiano. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa do departamento de marketing do Timão. Ela contou que o Season Ticket de 2022 garantiu ao Timão 12 milhões de reais, é algo na casa de 1 milhão de reais por mês. Daria, por exemplo, para pagar os salários do Roger Guedes apenas com esse carnê. Como é que funciona? Pessoa que tem dinheiro compra o Season Ticket e passa a ter a opção de ir ao jogo que ela quiser com a cadeira sempre reservada. Não precisa pagar mais nada. Para essa temporada ainda não foi feito o lançamento do Season Ticket, isso vai ficar para depois do lançamento do novo programa de sócios torcedores. O Corinthians está prometendo para os próximos dias uma refundação do fiel torcedor. Uma série de problemas estão sendo resolvidos e a partir do momento em que o fiel torcedor tiver uma nova cara, o Corinthians vai ao mercado também para comercializar o carnê para os jogos restantes da temporada. Só para fechar, contar que o empate contra o Fortaleza foi assistido por 36.264 pagantes por uma renda bruta de R$ 2.180.000. Bora falar sobre Murilo, informação exclusiva. Murilo é o zagueiro do Corinthians, recém-promovido das categorias de base, havia disputado a Copinha no início da temporada, foi promovido ao time principal e passou a ser titular nos últimos jogos, deixou excelente impressão e é um dos mais elogiados pelo Vanderlei Luxemburgo. Foi só ele aparecer no time de cima que já começaram a pipocar notícias de interesses de clubes de fora, especialmente da Europa, e que ele seria uma negociação certa na metade do ano. O que eu fiz? Fui checar com um dirigente corintiano lá do Parque Ecológico do Tietê, onde o Corinthians treina. E aí, tem alguma coisa de verdade nessa história? Essa pessoa lembrou que no ano passado o Al-Ahly dos Emirados Árabes fez uma proposta de $1 milhão. Essa oferta foi feita em setembro e o Corinthians descartou. Eu perguntei, mas e agora? Você tem sondagem, proposta, pintou alguma coisa? E a resposta foi, abre aspas, não tivemos nenhum contato ou sondagem pelo Murilo. Isso é papo de quem quer valorizar o momento do jogador, fecha aspas. Isso não quer dizer que o Murilo não será negociado ou que não possam pintar propostas, mas tudo muito precoce. Ele acabou de se tornar um jogador de destaque. E imagina-se que mais cedo ou mais tarde, especialmente se mantiver esse nível de atuação, consiga chamar a atenção de clubes europeus e possa até ser negociado na metade do ano. Hora de mais uma informação exclusiva. Vanderlei Luxemburgo pensou em devolver ao time principal do Corinthians o Luan, que vem treinando separado do elenco desde a reapresentação do time no início dessa temporada. A diretoria tomou essa decisão por conta dos péssimos serviços prestados pelo Luan.
Também porque durante essa temporada, o Corinthians tentou por 2 vezes a rescisão do contrato de forma amigável com o Luan, a fim de fazer uma economia. O Corinthians até se dispôs a pagar metade dos salários a que teria direito o Luan daqui até dezembro. O Luan não aceitou. Pois bem, Lucha chegou, ouviu boas recomendações, disse que o atleta não está mais bebendo, tem se concentrado nos treinos, perdeu peso, tem mantido uma boa forma. Lucha resolveu que testaria o Luan, até porque busca um substituto para o Renato Augusto, que está nesse momento contundido. Mas, no último sábado, você sabe que teve protesto lá na porta do CT corintiano. Lucha chegou a sair do CT por opção própria para conversar com líderes das organizadas e ouvir uma recomendação expressa: não utilize o Luan. De acordo com os torcedores alvinegros, Luan está, abre aspas, roubando o Corinthians, fecha aspas. Inclusive, Luxemburgo ouviu de uma dessas lideranças que os caras estão fazendo campana para pegar o Luan em alguma balada. E se pegarem, a coisa vai ficar feia para o meio atacante corintiano. Vale a lembrança de que o Luan ganha R$800 mil por mês, num dos piores negócios já feitos na história alvinegra. Luan foi contratado quando o Duílio era só diretor de futebol, mas ele foi o grande responsável pela aquisição do Luan. R$29 milhões para a compra dos direitos econômicos junto ao Grêmio, só 50% dos direitos econômicos, os outros 50% seguem vinculados ao Grêmio, e mais 800 mil por mês de salário em 4 anos. Ou seja, a Operação Luan vai ter custado ao Corinthians quase R$70 milhões.